Tem uns acessórios aqui, mas eu não consigo. Identidade, imagem e propósito. Tá, agora vai. Quando a gente olha para o mar, a gente vê a grandeza de Deus. Cortei, Max. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, pergunta. Pode falar. Ah, desculpa. Eu cortei. Porque agora eu tenho tempo, então eu posso. Já. Ai. Chorona, senão eu vou chorar também. Como foi isso? E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me conta! Hoje a gente está aqui no nosso escritório. É uma entrevista online. A nossa convidada, ela tá bem distante, ela tá lá em Minas. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Espero muito que vocês curtem, tá? Depois me avisa o que vocês acharam, combinado? E aí, tá preparado? Bora lá então, vem com a gente! Hoje, diretamente de Minas, na verdade eu tô aqui nos Estados Unidos, ela tá lá em Minas, a gente tá online, eu tô com ela, que fala de roupas, mas também que fala de alma. Super elegante, cristã, tem como missão ajudar mulheres a se vestirem com propósito. Mas por trás de toda a estética tem história, fé e muitos quases. Hoje a gente mergulha nessa jornada e a gente vai descobrir um pouco mais dessa incrível mulher. Com vocês, senhoras e senhores, Maria Matos. Maria, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá? Eu que agradeço, Aninha, é um prazer, uma honra estar aqui para falar exatamente sobre identidade, imagem e propósito. Você falou bem, né? Hoje aqui muito elegante, mas nem sempre essa foi a minha realidade. Então, eu já vivi uma grande mudança, uma grande transformação. E é isso que me faz querer ajudar ainda mais mulheres e agora homens também. Então, temos a mentoria masculina também para ajudar esses homens aí a se vestirem com intenção e propósito. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, perfeito. Então, antes, né, a gente tá vendo essa Maria elegantérrima, mas a gente vai lá para trás, a gente vai conhecer essa história, ver como que foi construído, né? Porque não foi da noite pro dia, né, Maria? Como muita gente às vezes acha. Bom, onde que você nasceu? Eu nasci em Contagem, Minas Gerais, onde moro até hoje, há 36 anos. Então, sou mineirinha, amo minha terra, mas também amo o mar. Então, eu falo que eu estou aqui, mas sempre que eu posso eu dou uma fugidinha, porque eu sou apaixonada com o oceano. Eu falo que quando a gente olha para o mar, a gente vê a grandeza de Deus. E a gente também entende o quanto a gente pode ser grande através do poder dele na nossa vida. Então, é isso, estou aqui em Minas, nasci há 36 anos aqui e moro aqui até hoje. Perfeito. Quando você era pequena, você tinha algum exemplo, alguém empreendedor na sua casa? Tinha alguma coisa assim lá? Você já visualizava? Ok. Então, Ana, por incrível que pareça, não. Eu cresci em um lar onde só meu pai trabalhava, então meu pai ele tinha essa cultura um pouquinho mais rígida e minha mãe não trabalhava.
Então, só meu pai trabalhava e eu cresci com aquela mente de que para ser bem-sucedida a gente precisava se formar, fazer uma faculdade e trabalhar para uma empresa, ou seja, a famosa segurança que o CLT oferece. E assim eu fiz. Eu comecei a trabalhar muito jovem, comecei com 16 anos em uma loja de roupa perto da minha casa. E ali eu comecei como estagiária e fui crescendo dentro dessa loja. E aí comecei a estudar, me formei como técnica em nutrição e dietética, onde eu atuei por mais de 11 anos. Então, não sei se Uau, eu já posso começar minha trajetória aqui, mas foi assim que começou. perfeito. Não, só para a gente ver um pouquinho mais da sua infância, você tinha alguém que era muito especial para você e que talvez foi a parte principal para te moldar o adulto que você é hoje? Meu pai e minha mãe, assim, na verdade, hoje eu falo com amor no coração, porque é uma ferida que já foi curada, mas eu cresci em um lar alcoólatra. Então, meu pai era alcoólatra, nós tivemos uma infância muito difícil, muito difícil. Mas, se eu sou a cristã que sou hoje, foi meu pai que me inseriu, né, no cristianismo, apesar de todas as dificuldades, as debilidades que ele tinha. Com relação a isso, ele buscou formar a mim e a meus irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã muito bem. Então, o meu pai sempre foi um grande exemplo de fé para mim. Embora ele não tenha conseguido viver ali muitas lutas que ele tem enfrentado, mas ele sempre foi um grande exemplo de fé. E a minha mãe, apesar de não trabalhar fora, sempre foi um exemplo muito grande de amor, de cuidado. E esse cuidado, eu falo que eu fico emocionada, porque esse cuidado que ela teve comigo e com os meus irmãos lá na infância foram assim decisivos para a minha virada de chave, para a minha transição de carreira, né? Como eu era técnica em nutrição, eu precisei de um ponto de partida para começar a empreender. E por incrível que pareça, mesmo ela nunca tendo trabalhado, né, na vida, ela sempre foi para mim um exemplo de amor e cuidado, e foi isso que me fez empreender, e um pouquinho aqui mais à frente vocês vão entender o porquê. Então, voltando aí, você, né, criança, vai crescendo, como é que foi a Maria adulta dentro desse problema dentro da sua casa? Você já tinha um conhecimento, né, na adolescência, e você começa a trabalhar com 14 anos. Então, como é que é essa transição nesse momento? Por quê? A fase da, né, infantil para adolescência tem, entre aspas, precisa ser uma coisa tranquila, uma coisa calma. Você já começa a trabalhar cedo, você acaba perdendo aquele encantamento da adolescência, assim, a gente pode falar talvez? Então conta aí pra gente como é que foi essa parte pra você. Então, na verdade, essa transição, ela foi exatamente, como você falou, foi um salto, né? Então, é como se eu tivesse passado ali da pré-adolescência, já dando um salto para a vida adulta, porque com tudo isso que a gente vivia no nosso lar, na nossa casa, eu sentia essa necessidade de poder cuidar. Então, cuidar da minha mãe, cuidar do meu irmão que era mais novo, a minha irmã é mais velha, mas cuidar do meu irmão que era mais novo. E a cada fase, né, que ia passando, eu via que o meu pai ia se entregando ainda mais, e com isso eu precisava ser mais forte, né? Eu não podia viver aquela fase de adolescência, de ir com as amigas ao shopping, de comprar roupa. Então, isso tem muita conexão até com o meu propósito, a minha missão, porque a gente não comprava roupa em casa, né? A gente ganhava, né? A gente usa um termo aqui no Brasil que, como é que é? Não é o pobre que troca de roupa, a roupa que troca de pobre. É mais ou Ah, menos isso, porque a gente ia ganhando e a gente cresceu assim, com uma certa escassez muito grande. E aí, diante disso, eu vi a necessidade de trabalhar e poder contribuir com a minha casa, com a minha família. Então, eu tive esse processo de amadurecimento muito rápido. Então, foi como se eu tivesse que assumir as rédeas da minha casa para ajudar minha mãe, meu pai, enfim. E eu não tive essa etapa do encantamento, do primeiro namorado, por exemplo, de levar em casa e namorar, e ir ao shopping, enfim, foi muito conturbado. Eu sempre tive uma personalidade ali um pouquinho forte, sabe? E a mesma do meu pai, exatamente, nós tínhamos a mesma personalidade, tínhamos porque meu pai faleceu há 8 anos, então a gente tinha a mesma personalidade. E diante disso, o que acontecia? A gente batia muito de frente, né? Então foi uma adolescência meio que caótica,
para falar a verdade, mas nós vencemos, né? Graças a Deus. E de muito aprendizado. Eu falo que todas as lutas que nós vivemos, todas as dificuldades, claro que deixaram algumas feridas, feridas que já foram curadas, graças a Deus, mas que me ensinaram muito. Se eu não tivesse vivido cada pedacinho da minha história que eu vivi, eu não seria a mulher que eu sou hoje, né? Então, apesar das pedras no caminho, eu sou muito grata porque elas me ajudaram a construir tanto a mulher quanto a mãe, a esposa, a profissional que eu sou hoje. Perfeito, excelente. Obrigada por compartilhar com a gente. E nesse momento, o que você sonhava? Tanto quando criança quanto adolescente, você te pergunta, Maria, o que você quer ser quando crescer? O que você ia falar naquela época? Ana, por incrível que pareça, assim, na infância eu sempre queria ser professora. Só Legal. que eu tinha a visão que a gente tem quando criança de professora, que a professora vai dar aula só dentro de sala de aula, mas era o meu sonho ser professora, né? E aí fui crescendo, desenvolvendo, e aí na época a profissão de advogada dava muito dinheiro, né? Era muito bem sucedida. E aí eu fui deixando esse sonho adormecido lá atrás, e aí queria fazer faculdade de direito, mas minha família não tinha condição, enfim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na loja e aí busquei um curso técnico na época para eu me profissionalizar, porque eu não iria conseguir arcar com os custos da faculdade, da universidade e trabalhar ao mesmo tempo, né? Seria inviável. E aí foi quando eu conheci o curso técnico de nutrição e dietética, então sou formada técnica em nutrição e dietética, mas não por um sonho, por uma necessidade. Então eu falo que Pela ocasião. exatamente. Então, esses 11 anos que eu atuei como técnica em nutrição foram por necessidade. E não porque era um sonho de infância. O sonho de infância ficou adormecido lá de ser professora, até que eu falo que Deus foi gerando as conexões ali, trabalhando em cada pedacinho do meu caminho para que hoje eu pudesse ensinar as mulheres. Então, hoje eu sou professora, né? Eu sou mentora Sim. de homens e mulheres. Mas é um sonho que tinha ficado adormecido lá atrás. Perfeito. E quando você fala que você começou a trabalhar na loja, foi com 14 anos? 16 Ou anos. 16, né? Então você começa a 16. trabalhar aos 16, Aos 16 anos, isso. na loja de roupas. Isso. E aí, quando você começa a trabalhar ali, você já começa a ter alguns, vamos supor, alguns cliques, olha, eu levo jeito. Ou passou totalmente despercebido naquela época? Passou totalmente despercebido, assim, Ana, naquela época. Eu não imaginava. Na verdade, a profissão consultora de imagem, para mim, era algo muito desconhecido até que eu ingressei nesse universo. Então, eu comecei a trabalhar ali, de fato, pela necessidade. E eu sempre gostei muito de organização. Então, eu trabalhava muito no setor de organização da loja. Então, organização da vitrine, organização das prateleiras, né? Eu entrei como estagiária, nossa, na época eu entrei recebendo R$ 130 por mês. Uau, então eu não esqueço, nunca vou esquecer. Então, assim, aquilo ali para mim já era demais. E aí eu fui crescendo nessa loja, me tornei vendedora, depois fui gerente, me tornei gerente dessa Olha que loja. legal. Fiquei lá por 6 anos. E de lá eu só saí, de fato, quando eu me formei em técnica em nutrição. E eu consegui um trabalho na área através do estágio que eu tinha feito. Foi quando eu saí de lá. Mas era algo assim que não tinha me despertado para moda. Mas para questão organizacional, sim. Eu sempre gostei disso. E em qual momento que você percebeu que precisava alterar a sua rota? Quando você estava fazendo o tecnólogo, você estava na loja, estava numa posição, né, legal. E aí, o que aconteceu aí para você dar esse jump e ter a marca Maria Matos Consultoria? É aí que minha mãe entra na história. Eu me formei, então quando eu me formei, eu consegui um trabalho na empresa onde eu tinha estagiado, onde eu trabalhei por 11 anos. Então, nesse período que eu trabalhava como técnica em nutrição, eu consegui comprar meu apartamento, que era um sonho de infância também, ter meu próprio apartamento. Eu me casei e eu engravidei. Então, como técnica em nutrição, eu trabalhava muito, eu também já tinha crescido nessa empresa, então eu já era gerente de controladoria dessa empresa, mas era uma rotina muito árdua. Por quê? Eu saía de casa às 5 horas da manhã, então eu deixava minha filha de 4 meses, 5 horas da manhã com alguém para cuidar para mim, onde eu trabalhava o dia todo e eu ia pegar minha filha só às 5 horas da tarde.
E foi assim durante um bom tempo, até a Sofia completar ali 1 ano e 10 meses. Foi quando vinha assim, como flechas na minha memória, a forma que a minha mãe cuidava da gente. E foi aí que entrou a necessidade do empreender. E eu falei, o que eu estou fazendo? Né? Eu preciso estar presente na vida da minha filha. Eu não estou vendo minha filha crescer. Por mais que a minha irmã cuidava dela com muito amor, eu tenho certeza disso, mas eu não estava ali presente. Então, foi então que eu decidi sair da empresa e decidi empreender. Com o que Maria Matos foi empreender? Não foi com consultoria de imagem. Eu resolvi começar a vender roupa. Falei, bom, eu já trabalhei na loja, eu já tenho essa noção, vou para o Brás. E assim eu fiz. Peguei o acerto, uma parte do acerto, fui para o Brás sem conhecer, na cara e na coragem, para comprar roupa. E começar a vender sozinha, eu e minha mãe. Minha mãe foi comigo. Mas minha mãe também sem conhecimento nenhum, né? As duas perdidas. E aí, para começar a vender ali de porta em porta. Então, assim eu comecei a empreender e começou a dar muito certo. Só que no meio do caminho nós vivemos uma pandemia. E uma pessoa que nunca tinha trabalhado com a internet na vida, porque eu nem tinha Instagram na época, nada disso, nunca tinha trabalhado com a internet, se viu numa situação que, ao invés de encher o porta-mala do carro de roupa e vender de porta em porta, eu precisaria vender online. Luiz, e aí? Como que eu ia vender online se eu não tinha conhecimento? Eu precisava de conhecimento para isso. Foi aí que eu comecei a pesquisar, eu falei, eu preciso ser diferente na área, né? Porque tem muita loja online e eu preciso trazer um diferencial. E o meu diferencial vai ser, então, comecei a pesquisar curso, moda. Falei, não posso fazer uma faculdade de design de moda, que isso vai demorar demais. Eu preciso de algo para ontem, rápido. Foi quando eu conheci o curso de consultoria de imagem e eu falei, tá aí, é isso que eu preciso. Então, comecei a estudar, me formei consultora de imagem e estilo e fui construindo uma carteira muito grande de clientes. Com a graça de Deus, eu consegui montar meu showroom, então eu parei de vender só online e eu abri um ponto físico do jeitinho que eu sempre sonhei. Um ponto físico todo planejado, que tinha uma cozinha, que eu podia levar minha filha para trabalhar comigo, ela ficava lá no cantinho dela. E estava dando tudo certo. Só que o que eu não sabia é que o meu chamado não era para ser lojista, mas era para ajudar outras mulheres a trazerem a sua real identidade para o seu externo e para a sua comunicação. E como eu já era consultora e eu vivi uma grande mudança visual, isso foi nítido, foi notório para as minhas clientes. Elas começaram a procurar, Maria, você não dá consultoria? Você não faz análise de cores? E elas começaram a se interessar. E eu comecei a pegar uma aqui, outra ali, mas de forma bem despretensiosa. Nesse meio tempo, eu linkava o showroom, a loja, com um trabalho extra que eu fazia na escola de moda onde eu me formei. E aí, nessa escola de moda, a consultora que me ensinou tudo que eu sei hoje, me falou assim, Maria, tem uma cliente lá nos Estados Unidos que eu quero que você atenda ela para mim. Minha primeira cliente aí. Ótimo. Eu falei assim, nossa, Maiara, como assim? Como que eu vou atender uma cliente dos Estados Unidos? Eu nunca fiz uma consultoria completa, eu não tenho noção. Ela falou assim, não, você vai conseguir, você é capaz. Eu não posso pegar esse atendimento, porque eu não consigo atender individual, mas é uma forma de você começar a construir sua carreira como consultora. Você tem potencial para isso e você vai mesclar aí os atendimentos com a loja. Vai dar tudo certo. Falei, então tá. E aí fiz essa entrevista, até então com essa potencial cliente. Não sei se eu posso falar o nome dela aqui. A Bela Silva. Ela mora na Flórida, em abril de 2022. E ali, no Zoom que eu fiz para apresentar para ela o trabalho, como funcionaria, ela já fechou e a gente começou o trabalho dela, o trabalho de desenvolvimento dela. E ela também viveu uma grande mudança, uma grande transformação. E através da transformação da Bela, da mudança de posicionamento e marca pessoal, e eu falo de transformação não só na forma de vestir, não só no cabelo ou nos acessórios, não. Na postura que ela adotava como empresária no ramo da limpeza aí nos Estados Unidos, assim como 99,9% dos meus mentorados aí. Então ela teve uma mudança de posicionamento muito grande, que começou a despertar e chamar a atenção dos outros empresários. Então, os outros empresários começaram, Bela, o que está acontecendo? Você vinha para as reuniões de network, você não levantava a mão, você não se apresentava, você não falava, você está aqui praticamente dando palestra para a gente agora. O que aconteceu?
E aí ela começou a falar do meu trabalho. Ela falou assim: olha, eu passei por um processo de mudança mesmo, de posicionamento da minha marca pessoal. E eu me comportava da forma que eu me via diante do espelho. E essa mentora, a Maria, ela me ajudou a me enxergar de uma forma diferente. E hoje eu me enxergo com a minha verdadeira identidade, a identidade que o meu criador fez para mim. E assim eu consigo me posicionar como empresária. Por isso vocês veem essa Bela hoje segura, confiante, mas porque eu me vejo assim e antes eu não via. Então, a Bela, eu falo que ela é como se fosse minha embaixadora e Deus é tão maravilhoso em todas as conexões que ele gera, né, Ana? Assim como a gente foi conectado também, que hoje, quase 4 anos depois do meu primeiro atendimento, 100% dos meus mentorados e mentoradas não estão aqui, são brasileiros que estão nos Estados Unidos. Então, eu fui sendo conectada a empresários, empresárias, meu trabalho foi sendo indicado. Hoje eu tenho aulas em grandes mentorias para empresários no ramo do cleaning, que é uma forma assim incrível de divulgação do meu trabalho e é um trabalho 100% individual e personalizado, porque a gente trabalha a identidade. Que lindo! E só voltando um pouquinho mais lá atrás, você disse que quando você sai da loja de roupas, você começa, né, a vender roupas por você mesmo, vai no Brás e tudo mais. Aí, mas essa parte, só pra gente entender, onde que o senhor Newton entra na sua vida? Sim, o Newton, tem história. O Newton, ele é primo do dono da loja de roupa em que eu trabalhava. Ah, então indo bem lá atrás. O Newton, nós estamos juntos há 17 anos. Então, quando eu comecei a namorar com o Newton, eu ia fazer 19 anos ainda, eu era muito jovem. Nós nos conhecemos através, da loja. Eu falo que realmente a loja foi o ponto de partida, assim, para tudo É, na minha vida. Foi o meu primeiro emprego, foi sua onde rampa de decolagem. exatamente, minha rampa de decolagem. Então, conheci o Newton lá atrás. Nós estamos juntos há 17 anos. Nós temos duas filhas, na verdade. A Júlia, de 23 anos, que é filha do primeiro casamento do Newton, mas é minha filha de coração, porque eu comecei a namorar com ele, ela tinha ali 4 para 5 anos. E temos Ai, a Sofia, hoje com 8 anos. uau. E aí, 17 anos juntas, Mari, como que foi esse processo, principalmente na parte da pandemia? Como é que foi o apoio dele, a importância, como é que vocês lidavam com essa situação nesse momento que você não sabia para onde você estava indo na época da pandemia? A pandemia, infelizmente, foi triste para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo foi assim, foi um sucesso tremendo para outras. Então, como que veio esse entendimento para você também, essa absorção de tudo ao mesmo tempo, até com a filha pequena, cara, ó, mudando de sistema, né, do seu trabalho, você estava ali, indo de porta em porta, estava dando certo, vem a pandemia, e aí? Então, o Newton, na verdade, assim, eu falo que nós dois somos grandes parceiros de vida, parece clichê, né? Mas quando a gente se casou lá em 2014, o Newton estava desempregado. Então ele falou assim: Meu Deus, como você vai casar com um desempregado? Eu falei: Não, vai dar tudo certo, tô com você. Na época eu trabalhava na empresa de alimentação industrial, né, como técnica em nutrição. Então eu tinha um cargo muito bom lá, um salário muito bom. No entanto, que quando eu saí de lá, para muitas pessoas, principalmente o pessoal da minha família, eu fui louca de sair. Maria, como assim? Você vai sair para virar sacoleira, para vender roupa de porta em porta? Então, assim, quando eu me casei com o Newton, respondendo a sua pergunta, ele estava desempregado, mas nós sempre fomos grandes apoiadores um do outro. E quando eu tomei a decisão de sair do trabalho que eu tinha, onde eu tinha uma estabilidade muito grande, né? Afinal, eu já estava lá há 11 anos, um salário muito bom, tinha uma carreira dentro dessa empresa, ele foi a primeira pessoa a me apoiar. E quando a gente se viu em um cenário de pandemia, na época eu não tinha maturidade nenhuma, Ana. A minha empresa era muito desorganizada. Eu vendia muito na confiança. No Brasil tinha, ainda tem hoje, né? Ainda tem muito isso de vender na confiança e vender na promissória. E eu tomei muito calote. Nossa, mas eu vendi muita roupa que eu não recebi justamente na época da pandemia, porque muitas pessoas passaram por dificuldade financeira, mas outras pessoas também se aproveitaram da situação.
Mas ele, em momento nenhum, ele falou: você não devia ter saído, você precisa trabalhar de carteira assinada, você empreender é arriscado. Não. Ele sempre foi o primeiro a estar lá de pé, me aplaudindo e me ajudando. Na época, eu posso falar isso aqui porque a gente está falando com empresários, nós quebramos financeiramente. Então, na época da pandemia foi muito difícil, porque ele trabalha em uma empresa de food service que também quase quebrou na época, porque ninguém ia para restaurante, ele atendia restaurante, padaria, enfim. Ninguém ia para restaurante, ninguém ia para pousada, mas estava tudo fechado. Então, como ele tinha um salário comissionado, Sim. consequentemente a comissão dele caiu. Aí, Eu comecei a tomar cano lá, lá nas roupas que eu vendia, e a gente quase quebrou, mas a gente falou assim: não, a gente vai conseguir, e vai dar se certo, dá a volta por cima. nós vamos dar a volta por cima. Exatamente. Perfeito. E como é que foi essa, né, passando a pandemia e tal? O que que você sentiu nesse processo, de colocar mais a sua cara na internet? Porque você disse que não tinha Instagram, né? Como é que foi essa, por mais que seja necessidade, você, né, como é que você fazia? Você vestia uma outra pessoa ou você: "Não, ok, eu preciso alterar o meu jeito"? Então você ia como você era mesmo? Ou você já tentou colocar uma capa antes? Como é que você fez? No princípio, sim, Ana. No princípio, eu vestia como se fosse uma personagem. Por quê? Eu ainda não tinha me formado como costura. O universo da Inter, por mais que eu estava ali estudando, mas eu ainda não tinha noção, eu não tinha conhecimento de estilo, comunicação, nada. E a internet era algo muito novo para mim. E eu era uma pessoa muito tímida antes de passar pelo processo de consultoria. E hoje eu entendo que essa timidez, ela vinha de fato, ela era decorrente de uma falta de autoconhecimento muito grande. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia como me comunicar com as pessoas, o que transmitir para as pessoas através do meu posicionamento. Então, a mesma realidade da Bela, que ela não sentia confiança de falar em público, eu também não sentia essa confiança. Por quê? Tem uma frase que eu uso muito na mentoria, assim, com todos os meus alunos. Assim como eu me vejo, eu me sinto e eu me comporto. Então, eu me Perfeito. comportava exatamente da forma que eu me via. Só que eu não via uma mulher segura, uma mulher confiante. Eu buscava o tempo todo inspirações na internet. E aí eu queria ser cópia de outras pessoas, porque elas estavam ali maravilhosas, muito bem sucedidas, mas aquela não era a Maria. Então, por um bom tempo, esse processo da internet para mim foi muito doloroso, porque eu precisava literalmente vestir uma capa, como você disse, eu precisava vestir uma personagem para estar ali. Só que é tudo gradativo, né? O processo de desenvolvimento, de autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conhecia, mais eu Uhum. me vestia de mim. Mas eu entendia que sim, eu podia me posicionar na internet trazendo uma comunicação autêntica e de acordo com a minha verdadeira identidade. E que eu não ia agradar todo mundo. Eu tinha essa Perfeito. clareza. Eu não iria agradar todo mundo. Mas eu também, ao mesmo tempo, estaria sendo verdadeira e autêntica. E uma imagem bem posicionada, eu passei a entender que a imagem bem posicionada é uma imagem autêntica e que gera conexão. O que Tá. não é verdadeiro não gera conexão. Pode até gerar, mas essa conexão ela não é duradoura, porque as máscaras caem, né? Então foi todo um processo, mas no começo, assim como para a maioria das pessoas, né? E a gente vem também, né, Aninha, de uma geração que a gente não tinha esse contato com o celular. Então, Não, assim, a minha filha não ela era pega essa o coisa. celular, e ela grava Já nasceu vídeo. para isso, né? Então a gente acaba tendo essas crenças que a gente precisa quebrar. E é tudo no processo de autoconhecimento mesmo. Quanto mais a gente se conhece, mais livre a gente se torna. E mais assertivo na nossa comunicação não verbal também. Isso é consequência. Perfeito. Então a gente poderia dizer que a mulher que chega até você é uma mulher insegura, que não conhece seu potencial. O que de fato elas estão buscando? O que a mulher que te procura, qual que é geralmente a posição que ela tá e Ponto A e ponto B, né? Normalmente, quando a mulher me procura, muitas vezes ela não conhece o seu estilo,
ela não sabe como trazer uma comunicação assertiva, tanto pessoal quanto profissionalmente, e ela se vê perdida em um universo de informações. Porque hoje é isso que a internet é, um universo de informações gratuitas. Só que Sim. pela falta de conhecimento, essa mulher ela não sabe filtrar o que vai funcionar para ela, o que não vai funcionar. Então, muitas vezes, ela pode até se vestir bem, mas o se vestir bem não é suficiente se não é autêntico. Então, eu tenho alunas, Aninha, que quando elas chegam na mentoria, elas se vestem muito bem, né? E aí elas falam assim, Maria, eu até me visto bem, mas o meu guarda-roupa tá cheio de peça com etiqueta que eu nunca usei e eu não sei por que eu comprei. Eu preciso trazer uma comunicação assertiva. Eu não sei me posicionar perante a minha equipe, perante os meus colaboradores. Eu não sei trazer uma postura de confiança quando eu vou fazer o apontamento para o meu cliente. Eu não sei nem o que vestir no primeiro contato visual com o meu cliente ou com o meu potencial cliente, né? Então, essa dor que elas têm é de fato uma falta de autoconhecimento muito grande. Porque muitas vezes o que acontece é que no meio, né, no universo da internet, a gente fica com uma obesidade de informações muito grande. Mas Sim. tem muita informação que a gente absorve que não serve para a gente. E quando Sim. essa mulher chega, ela fala, Maria, eu tenho alunas que até já compraram e já fizeram cursos online de consultoria de imagem, porque de fato existem. E para algumas mulheres pode ser que funcione, não estou falando que não funciona, pode ser que funcione. Mas quando eu trabalho de forma pontual e direcionada dentro da dor dessa cliente, dentro da dor dessa empresária, nós vamos alcançar o nosso objetivo de forma muito mais rápida. E é o que eu falo com elas. Olha, se você chega dentro da minha mentoria, você não pode estar buscando uma transformação da noite para o dia. Porque isso aí a gente faz quando a gente vai no salão de beleza, a gente corta o cabelo, a gente muda a cor do cabelo, e você transformou. Dentro do processo da consultoria de imagem, nós trabalhamos com uma construção. Então, é um Qual que é o primeiro? Tô te cortando, desculpa. Qual que é o primeiro passo? Vamos supor, ok, Maria, vamos começar. O que você já vai falar comigo a princípio? ali no primeiro bate-papo. Primeiro, o Sim. que é que a gente precisa entender? Ana, me fale as suas 3 principais características ou 5. Ok. Nesse momento, suas 5 principais qualidades. Muitas mulheres engasgam, porque elas não olham para si. E é aí que a gente começa. Por quê? Para a gente passar por um processo de desenvolvimento, a gente precisa olhar para dentro. Então, a gente começa entendendo quais são as principais características dessa mulher, e principalmente, Ana, a nossa bússola durante todo o processo. Qual o seu objetivo pessoal e profissional? Então, qual comunicação você deseja trazer no seu convívio familiar, na sua comunidade, para o seu potencial cliente, em um evento de network que você participa? Qual comunicação você quer trazer para os outros empresários? Porque o nosso processo, ele vai sim ser desenvolvido em cima do seu objetivo. Porque a nossa Perfeito. imagem, ela vai conseguir abrir portas quando usada de forma intencional, estratégica e assertiva, ou ela também pode ter o efeito reverso, ela pode fechar portas. Por quê? Sim. A nossa imagem, o tempo todo, ela vai enviar códigos não verbais, que vão falar por nós. Isso é inegável. Existem estudos científicos, inclusive realizados na Universidade de Columbia, dos Estados Unidos, que comprovam que são menos de 3 segundos para que uma pessoa possa captar a nossa imagem e gerar uma percepção de valor a respeito dela. Então, antes de você falar, olá, bom dia, você já contou uma história através da sua imagem e através do seu posicionamento. É isso, eu sou apaixonada com história, né? Eu queria ser professora lá atrás, e É, hoje eu ensino, eu falo que eu sou professora das minhas clientes, eu sou mentora delas. E eu sou apaixonada por história, história de vida, história de carreira. E a nossa imagem, ela conta a nossa história. Isso é fundamental. Ter uma imagem que conte a sua história de forma verdadeira e autêntica. É o que te faz sair na frente das outras pessoas que não têm esse conhecimento, né? verdade. Seu trabalho vai muito mais além do que só roupa, né? De Sim. fato. Nessa sua caminhada,
Fica mais visível que as pessoas te procuram mais pela imagem e depois elas vêm e conseguem entender que não é sobre imagem, mas sobre identidade também. Ou elas já vêm com esse conhecimento? Como é que é essa balança? Exatamente isso, Ana. As pessoas me procuram pela imagem porque elas querem se vestir melhor. Mas quando elas entram no processo, elas veem que a imagem é a pontinha do iceberg. Elas veem que a imagem, ela é a cereja do bolo. Através da nossa imagem, nós vamos contar a nossa história. Mas para que a gente possa contar a nossa história, a gente precisa se conhecer primeiro. Então, dentro do meu processo, a mentoria de imagem individual, ela tem um acompanhamento de 2 meses. Justamente por isso, porque eu seguro na mão. Então, é um acompanhamento diário, onde tem exercícios práticos. Muitas vezes, esse homem ou essa mulher precisa sair da zona de conforto, precisa se olhar no espelho, às vezes, e eu falo isso por mim, porque na correria do dia a dia, eu não era uma pessoa que eu parava em frente ao espelho e eu me via de verdade. Eu não me via de verdade, eu vestia o que estava ali. No entanto, que quando eu comecei a passar pelo processo, é uma pena que a gente não consegue compartilhar a imagem, porque senão a gente ia colocar meu antes e depois para as pessoas conseguirem entender. Quando eu comecei a passar pelo meu processo, a Sofia, ela era muito pequenininha, né? Então, ela tinha 3 para 4 anos. Então, quando eu comecei a passar por esse processo de autoconhecimento e mudar de fato o meu posicionamento, eu era o tipo de mulher que vivia de pijama em casa. Sim, de verdade. E eu falo porque tem muitas mulheres que saíram, por exemplo, do operacional e entram na minha mentoria e que elas falam assim, Maria, eu sou uma empresária que trabalha de pijama o dia inteiro. Eu sou uma empresária que trabalha de roupa de treinar o dia inteiro. E eu já vivi isso. E quando a Sofia viu esse processo de desenvolvimento, a primeira vez que eu me arrumei para ficar em casa, ela me perguntou assim, mamãe, a gente vai sair? Onde você vai? Ela achou que eu ia sair Me de leva, casa. me leva. Ela falei, não, filha, mamãe não vai sair, porque ela tá assim, nossa, mas você tá tão bonita e em casa você só fica de roupinha de dormir. Ela nem falou pijama, ela falou roupinha de dormir. Que Então, ali bonitinho. naquele dia, e essa frase, para ela, de forma muito despretensiosa, as crianças são muito sinceras, né? Você tem 2 crianças aí, você fala que sabe que o que eles têm para falar, eles falam. Dentro, e isso foi algo que me marcou muito, porque eu falei, uau, o meu posicionamento não é só para quem está lá fora. O meu posicionamento começa em casa. Então, qual posicionamento eu tenho adotado perante a minha filha, perante o meu marido? Qual é o meu posicionamento como mulher, antes de ser empresária, antes de ser consultora, né? Porque eu falo que às vezes na internet a gente mostra de fato o que a gente quer mostrar. E aí, eu estou mostrando algo, será que eu não estou vivendo essa verdade que eu mostro? Então, aquilo ali para mim foi um marco muito importante. Então, hoje, eu falo muito isso com os empresários e com as empresárias que entram na minha mentoria. Não é sobre você trabalhar de terno e gravata todos os dias, não é sobre você vestir blazer todos os dias. Falo muito isso com eles, mas é sobre você se posicionar como o verdadeiro empresário ou empresária que você é. Então, Sim. você se veste de fato como CEO da sua empresa, pronto para assinar os melhores contratos da sua vida? Ou você se veste para continuar assinando os contratos que você está assinando hoje? Porque a sua Perfeito. Faz imagem, sentido. eu falo o seguinte, a sua imagem te levou onde você está hoje. Mas e aí, você quer passar para o próximo nível? Eu estou em constante processo de mudança, de ajuste, de reposicionamento. Por muito tempo da minha carreira, eu usei meu cabelo muito curto, né? Então, durante uns 3 anos, eu acho, meu cabelo era bem curtinho. Mas e aí? Eu precisei recalcular a rota, eu desejava falar com um público diferente, trazer uma comunicação diferente, e eu também precisei fazer esse ajuste. E tá tudo bem. Por quê? O nosso estilo ele é mutável. Ele vai acompanhar, ele pelo menos precisa acompanhar os nossos objetivos de vida. Então, a forma com que eu me visto hoje, claro que eu tenho a minha essência, eu tenho a minha identidade, mas a forma com que eu me visto hoje não é a forma que eu vou me vestir daqui a 5 anos. E nem que eu vou me vestir daqui a 10 anos. Não estou falando de moda, de tendência, não. Estou falando de objetivos. Antes de ser mãe, eu vivi em cima do salto alto. Hoje essa já não é minha realidade. E Não, tá mas tudo é bem.
Lembra que eu até te falei, depois que eu tive minha segunda filha, minhas roupas totalmente diferentes agora. Tudo mais assim, mais objetivo, mais rápido, bem mais prático. Fica correndo atrás de 2 meninos, salto alto comigo não dá, não. Não dá. E é isso, são os objetivos. Mas para a gente saber, e muita gente pode pensar assim, ah tá, Maria, mas e aí? Como será que as pessoas então fazem essa leitura da nossa imagem nesses 3 primeiros segundos? São os elementos não verbais, né? Então, cor, linha e forma, tudo comunica o tempo todo. A cor que você está vestindo vai comunicar, a modelagem que você está vestindo, o acessório, o seu acessório de cabelo, o seu brinco, tudo vai comunicar. Cada um deles tem uma função, tem uma tarefa na nossa comunicação. Cada um vai contar um pedacinho da nossa história. E quando a gente conhece a nossa história, quando a gente reconhece com coragem, verdade, humildade as nossas limitações, a gente consegue ser muito claro nessa história que a gente está contando através da nossa imagem. Então, é sobre isso, é um processo mais aprofundado, né, do que a sua roupa. Óbvio, com certeza. Então, você falando aí de toda essa questão das roupas, os estilos, lembrando também a parte dos corpos. Porque, independente da pessoa, do jeito que ela tá nesse momento, tem solução para tudo. Porque, eu vou falar por mim. Quando eu te procurei, eu tinha acabado de ter meu filho, eu tinha acabado de ter o Lucas, e meu corpo no pós-parto tava terrível, terrível. Eu tava me sentindo, sei lá, uma anta andando, uma capivara lá. E aí você veio, você fez isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, eu fui na loja. E foi incrível, porque depois da mentoria, eu já ia pra loja, eu já sabia o que eu queria. Eu ficava anos na loja. Anos. Olhando, veste aqui, veste ali, experimenta, não sei o que. 1, 2, 3 horas pra sair com uma legging e uma blusa do Mickey. Depois da mentoria, né? Não tô puxando o saco da Maria aqui, não, mas é porque é verdade, tá? Depois da mentoria, eu fiquei sabendo melhor sobre mim. Só que, claro, depois do segundo filho, eu mudei o meu gosto de novo. Só que agora eu já sei mais ou menos a linha, mas ainda assim eu vou voltar de novo, porque agora eu tenho tempo, então eu posso tomar mais Sim. conta de mim. Exatamente. A gente pode fazer um rebranding aí, né, Ana? Precisamos urgente. E é exatamente isso. Não é sobre estereótipo de beleza, né? Hoje, o excesso de informações muitas vezes faz com que a mulher se cobre muito, né? Ah, eu não tenho o corpo perfeito, eu tenho uma pochete, uma barriguinha ali de gravidez, que eu também tenho, e assim, tá tudo bem, mas existem técnicas e estratégias para que você se vista da sua verdadeira essência e identidade, sem precisar passar por procedimentos muito invasivos. Não que eu discorde, né? Se a mulher quiser fazer e ela gostar, tá tudo bem com relação a isso. Mas eu falo que para poder dar esse passo, para poder fazer procedimentos estéticos mais invasivos, né? Tanto no corpo quanto no rosto, hoje existem pessoas que mudam completamente a face através de um processo estético. Isso é muito sério, a gente precisa se conhecer muito e ter muita certeza do que vai fazer. Não sou contra, como eu falei, eu faço botox, né? A idade chega para todo mundo, mas a idade chega. Mas antigamente, Ana, até é importante falar sobre isso aqui. Tinha questões que me incomodavam muito mais. Então, por exemplo, eu tenho um rosto mais arredondado ali, mais cheinho, e aí eu não tinha técnica, estratégia, dependendo da roupa que eu vestia, meu rosto ficava ainda mais cheio. Eu não gostava do meu nariz, por exemplo. Então, se eu não tivesse me conhecido de forma tão profunda, talvez eu teria feito um procedimento estético e ele não ia resolver o meu problema. Que Porque tá o meu problema. interno. Exato, o meu problema não era o meu nariz, o meu problema não era o meu rosto, né? O problema era, de fato, a falta de autoconhecimento. Entender quem eu era, o que eu gostaria de transmitir para as pessoas através da minha imagem e o que funcionava para mim, porque o que funciona para mim não é o que vai funcionar para você, não é o que vai funcionar para a Bela, não é o que vai funcionar para a Joana. Nós somos únicas, por mais, eu falo muito sobre isso, 2 mulheres podem ter ali o mesmo estilo pessoal, mas elas vão se vestir de maneiras completamente diferentes.
Cada uma vai trazer o seu toque, cada uma vai trazer a sua essência e vai contar a sua história. Se tivesse vestindo igual, tem alguma coisa errada. Alguém está montando ali um personagem. Porque são histórias de vida diferentes, né? Sim. Por exemplo, eu e minha irmã nascemos na mesma casa, tivemos a mesma criação, mas somos pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. E é sobre isso, sobre trazer a sua essência e a sua individualidade. E tem técnica para tudo hoje em dia, né? Perfeito. E aí, o que você pode contar para a gente o momento que você percebeu esse é o que eu deveria ter feito antes? Isso, eu estou no caminho certo. É isso mesmo que eu quero, que eu vou buscar? Quando você recebeu uma resposta, quando você começou a consultoria, e aí qual foi o momento que você recebeu a resposta de que você estava no caminho certo? Então, Ana, quando eu montei o showroom, acabei não contando essa parte, né? Quando eu montei o showroom, era um sonho para mim realizado, então fiz tudo planejado. E aí foi quando eu atendi minha primeira aluna, a Bela, minha primeira mentorada. Só que começou a ter muita demanda da consultoria. Mas, poxa, eu tinha acabado de montar meu espaço físico, planejado, do jeitinho que eu queria. E eu queria insistir naquilo ali, porque eu estava achando que eu estava arrasando, que eu tinha que ter mesmo o showroom. E quanto mais eu insistia, mais demanda da consultoria eu tinha. E chegava num ponto que eu precisava trabalhar o dia inteiro me dedicando à consultoria e eu não conseguia nem abrir o showroom. Então, através de muita oração, foi muita oração e muito joelho no chão para Deus me mostrar, minha filha, essa só foi uma parte da sua jornada. Este foi o caminho que eu usei para te trazer onde você está hoje, ajudando mulheres a terem a sua essência, a sua identidade restaurada. Você não vai trabalhar só com roupa, você não vai vender só roupa para elas, você vai além. Você vai ajudá-las na construção e no posicionamento da imagem delas. E para isso você precisa abrir mão do showroom que você acabou de montar, planejar. Você vai fechar. E para poder fechar, e foi algo que o Newton entrou de forma muito decisiva nesse processo. Nós somos muito tementes a Deus e eu falei com ele, ele falou assim, olha, se é para entregar, você vai entregar. Então, você vai encerrar o contrato de aluguel que você fez, porque era uma sala comercial. Então, você vai encerrar o seu contrato de aluguel. Ah, mas e os armários, o espelho que eu paguei? Porque eu tinha feito tudo planejado, né? E neste momento, eu olhei tudo com os olhos físicos demais. Eu não consegui ver além, né? E aí ele falou, móveis você dá um jeito, você vende, traz aqui para o apartamento. Na época eu morava ainda no apartamento. A gente dá um jeito, coloca aqui no quarto, coloca no apartamento, se vira. Mas se é para fechar, você vai fechar. E a gente, quando a gente vai dar um passo importante, Ana, nós somos muito sabotadores, né? Sim. E a gente tem duas palavrinhas muito pequenininhas que ficam ecoando na nossa mente. E se? Então, tudo meu era o e se. Por quê? Ali na loja, por mais que eu não, no showroom, por mais que eu não estava me dedicando muito, mas eu vendia. Então, e se eu não tiver a consultoria? E se ninguém me contratar? E se passar um mês sem conseguir vender uma consultoria? Se eu ficar com os dois, se eu ficar com a loja, pelo menos eu conseguir vender uma roupa ali de vez em quando que vai me ajudar a me manter também financeiramente, né? Porque existe um propósito, mas nós também precisamos do recurso financeiro. E aí ele me falou assim, você confia? Olha de onde a gente saiu. Olha a quebradeira, porque a gente literalmente nós quebramos financeiramente, nós estamos devendo o banco financeiro. Foi assim, um caos. E nos reerguemos, graças a Deus. Ele falou assim, você confia? Então a decisão é sua, você precisa dar esse passo. E foi aí que eu realmente entendi. Eu falei, meu Deus. E aí passou um filme na minha cabeça, porque eu falei, uau, como eu arrepio quando eu falo, como os planos de Deus são perfeitos. Eu comecei trabalhando em uma loja de roupa, depois eu fui trabalhar como CLT em uma cozinha industrial, e aí 11 anos depois, Deus me trouxe para trabalhar com roupa novamente, mas ele só me colocou no lugar que ele desejava, que era trabalhar com a identidade e essência, depois que eu já tinha sido forjada.
Depois que eu já tinha deixado os meus olhos físicos e depois que eu tinha parado de olhar para as roupas, para as lojas, o que que as lojas estavam vendendo, eu fazia muito isso na época, né? Sim. Então, quando eu parei de ver as situações com os olhos humanos, os olhos físicos, e passei a pedir a Deus orientação, direcionamento e as respostas, foi Ele quem enviou. Então, assim, foi um processo que não foi fácil, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A melhor. Amei, amei. A sua história é linda. Eu tô amando. E aí, pensando em todo esse processo, qual que é o maior erro que as mulheres geralmente cometem? Você pode, assim, dizer pra gente com toda certeza. Posso. O maior erro que as mulheres cometem, e eu falo como uma dor que um dia eu tive, porque eu também já cometi esse erro, é tentar ser cópia de alguém. Esse é o maior erro. Não estou falando sobre inspirações, porque sim, existem mulheres que são muito inspiradoras. E a gente pode se inspirar na forma com que ela se veste, na forma com que ela arruma o cabelo. Mas antes de se inspirar em alguém, você precisa se conhecer por completo. E esse conhecimento é de dentro para fora. Ele é um processo, ele é uma jornada, né? Ele é uma caminhada. Então, este é o maior erro, tentar ser cópia de alguém. E quando a cliente não se acha bonita? Quando ela não vê um grande potencial nela mesma? E como é que você lida com essa situação delicada? Acontece muito, Ana, assim, quando a mulher entra para o processo, ela responde para mim um formulário onde eu preciso a conhecer de fato a forma como ela se vê, o que incomoda, o que ela gosta, né? Qual parte do corpo ela mais gosta. E existem respostas que realmente me deixam muito reflexiva, sabe? Então, quando eu recebo esse tipo de resposta, eu não me acho bonita, eu não estou dentro dos padrões, já recebi muito essas respostas. O primeiro trabalho que é feito e que é desenvolvido é ensinar essa mulher a olhar para si. Então, a primeira coisa, e assim, eu posso até deixar isso aberto aqui, porque é um exercício que até eu faço, é o exercício de autoimagem. Então, é você levantar, você se vestir com a intenção. E o que é o vestir com a intenção? Eu falo para essa mulher assim, olha, você vai levantar, você vai ver os seus compromissos do dia, qual que é o seu objetivo e você vai se vestir de acordo com esse objetivo. Eu tenho certeza que o seu objetivo não é treinar o dia todo, por isso você não vai estar com roupa de academia o dia todo. Eu tenho certeza que o seu objetivo não é dormir o dia todo, por isso você não vai trabalhar de pijama o dia todo, né? Ah, Então, você vai se vestir como empresária e você vai para frente do espelho e você vai fotografar o seu look. Quando a mulher entra nesse processo comigo, no começo, nos primeiros 7 dias, eu peço para me mandar essa foto. Porque até as minhas alunas brincam, né? Falam assim, Mária, isso é uma forma de obrigar a fazer, né? Eu falo, é uma forma de obrigar a fazer, senão vocês não fazem. Então, tirar essa foto e eu as oriento a criar uma pasta no celular. E nessa pasta você pode colocar o título que quiser. Posicionamento, o meu estilo, o look do dia, o que quiser, o que for mais confortável, que gerar mais conexão com cada mulher. E você vai subindo essas fotos para lá. Todo dia, no final do dia, essa mulher vai entrar nesse álbum e ela vai se perceber. E ela vai pensar nos desafios que ela enfrentou ao longo do dia, nos leões que ela conseguiu matar e no quanto o fato dela se vestir com a intenção a ajudou a se sentir mais segura e mais confiante. Vai ser um mar de rosa todos os dias? não. Não, nunca é, né? Nunca é. Mas eu garanto, se você levanta com um desafio e você não se veste para poder vencer esse desafio, vai ser muito mais difícil. Seus níveis, existe um termo que se chama cognição indumentária. Foi um termo encontrado em uma universidade aí dos Estados Unidos através de alguns estudos científicos que nos provam que o nosso cérebro ele não sabe discernir o que é real do que é imaginado. E assim também é com relação à imagem que nós projetamos para nós mesmos. Enquanto nós continuarmos projetando uma imagem insegura, com baixa autoestima, sem confiança, é exatamente assim que nós vamos nos sentir. A partir do momento que você traz um posicionamento de imagem seguro, confiante,
que conta a sua história verdadeiramente, é assim que você vai se enxergar e é assim que você vai se sentir. Eu posso não ser uma empresária milionária hoje, mas eu me visto dessa forma, porque é lá que eu quero chegar, né? Mais uma vez, entra no ponto, vista-se não para os contratos que você assina hoje. É muito clichê, porque é uma frase muito usada, mas é a mais real. Vista-se para os contratos que você quer assinar. Se alguém, eu falo muito isso com as minhas alunas, se um potencial cliente importante chamasse agora aí no WhatsApp, porque quer fechar um contrato com você, mas ele só pode fazer um Zoom com você agora. Você está pronta para abrir sua câmera do Zoom? E se ele falar assim, eu não tenho 10 minutos? Dependendo do dia. Não, vamos colocar. Me dá 30 minutos. 30 Não minutos. tem, exatamente. Aí ele não tem 30 minutos, e aí? Muitas oportunidades são perdidas porque nós não usamos a nossa imagem de forma intencional e clara e objetiva. Então, é exatamente se vestir como se você fosse abrir sua câmera do Zoom agora para poder falar com um multimilionário e assinar o melhor contrato da sua vida. Perfeito. Excelente. E como que você lida com essa responsabilidade de dizer isso combina com você, isso não te representa? Como que existe um código de ética no seu trabalho? Então, Ana, na verdade eu falo, tem até uma amiga minha que é consultora que fala isso, fala assim, nossa Maria, engraçado, né? Às vezes as alunas falam, parece que você entrou aqui dentro do meu guarda-roupa, você viu tudo que eu tenho. De fato, Ana, a gente não pode falar o que pode fazer e o que não pode. Dentro da consultoria de imagem não existem regras, existem técnicas e estratégias. Com cada aluna e cada mentorada, eu vou adotar técnicas e estratégias que farão sentido para o estilo pessoal dela. Eu não posso nunca pegar uma mentorada que tem um estilo extremamente criativo e engessar ela dentro de um estilo extremamente clássico, onde ela vai usar alfaiataria todos os dias, porque isso não vai funcionar para ela. Porque quando passarem 2 meses, ela não vai se reconhecer na imagem que ela projeta perante o espelho e ela vai se sentir frustrada. Então, assim, muito além de um código de ética, eu falo que faz parte dos meus princípios e dos meus valores. Não é sobre transformar essa mulher para que ela vire o meu case de sucesso no Instagram. Não. É sobre ela passar por um processo de autoconhecimento muito grande, onde ela vai ficar extremamente feliz com a imagem que ela projeta perante o espelho e ela vai alcançar os resultados dela. Ela pode ter uma transformação imensa, ela pode mudar o cabelo, mudar a cor do cabelo, ok, tem tudo isso dentro do meu processo, só que vai além. É sobre saber se vestir com intenção. Eu tenho um fato que aconteceu com uma aluna, claro que eu não vou falar o nome dela, mas ela me falou algo que me marcou muito. Quando eu perguntei para ela assim, qual o seu objetivo de imagem hoje? Ela me falou assim, Maria, se eu conseguir acordar e me vestir para viver o meu dia e não transmitir para as minhas filhas uma imagem de que eu apenas caí da cama e sentei em frente ao computador para trabalhar, meu objetivo já foi alcançado. Uau! Sim. Então, às vezes, não é sobre ter uma mudança e uma transformação, mas sobre se vestir com intenção, dentro do seu estilo casual, prático, versátil, né? Que vai funcionar para a sua rotina. Porque você é uma empresária, mas o seu posicionamento, quando a gente traça o seu posicionamento de imagem empresarial, você que tem 2 filhos pequenos, é diferente de uma empresária que não tem filho nenhum. É diferente de uma empresária que os filhos já estão na fase adulta, que elas não precisam ficar correndo atrás de menino o dia inteiro, e deixa no daycare, e deixa na escola, e busca no futebol. É sobre isso, é sobre entender a real necessidade de cada mulher. E isso vai muito além de uma paleta de cores, por exemplo. Esse é um processo que eu trago dentro da minha consultoria, a análise de coloração pessoal, e que por algum tempo eu fiz de forma individual e hoje eu já não faço mais. Porque começou a ferir os meus princípios. Não é sobre entregar para uma mulher uma paleta de cores. Se vira com essas cores aí, elas valorizam a sua beleza. Não, vai muito além disso.
Hoje, por exemplo, eu estou aqui com uma roupa que não está dentro da minha paleta, mas e aí? Eu tô bem, Tá linda, eu sei que maravilhosa. funciona. Então, isso é exatamente isso. Ana, eu falo assim que vai além, né? Tem o código de ética, a gente precisa, inclusive, ter sigilo com todos os atendimentos. Eu falo que o respeito ele é muito importante, mas os princípios e valores eles precisam falar mais alto, né? Eu falo assim, independente da área que a gente trabalha também, né? Existe uma peça que você acha que toda mulher deveria ter? Então, Ana, olha só, essa pergunta ela pode dividir opiniões, pode dividir opiniões, mas não existe uma peça que vai ser universal, que toda mulher precisa ter. Mas existem aquelas peças que vão auxiliar as mulheres a construírem e desenvolverem um guarda-roupa inteligente. São peças que eu chamo de peças funcionais, peças coringa no guarda-roupa da mulher, que casam muito bem com outras peças e outras modelagens. E aí eu posso citar algumas delas aqui para você. Um belo jeans com um corte reto, que tenha uma lavagem tradicional, que não tenha bordado, que não tenha destroyer e que você consegue usar em um contexto de trabalho e em um contexto mais casual. Uma bela camisa branca, que você também consegue usar no contexto de trabalho e no contexto casual, colocando com a camisetinha ali por dentro, usando aberta. Um tênis branco, mais elegante, então ali que seja em couro, um material sintético que emite o couro, porque você também consegue usar no trabalho e fora do trabalho. Perfeito. Não vou usar o blazer aqui como peça coringa, porque o blazer ele já está muito taxado por aí, e aí às vezes algumas mulheres criam até uma certa resistência com relação ao blazer. Mas Sério? sério, mas essas três peças aí, elas já são bem coringa no guarda-roupa e você consegue montar diversos looks, fazendo combinações estratégicas. Excelente. Qual que é o seu maior desafio hoje como empreendedora? O que você diria? Ana, o meu maior desafio como empreendedora é estar sempre atualizada e trazer essas atualizações para dentro do meu trabalho. Tudo gira numa velocidade imensa, né? Sim. E hoje, inclusive, com a inteligência artificial, que veio para ajudar muitos empresários, mas ao mesmo tempo veio também para atrapalhar muitos dos empresários, até mesmo na minha área, né? Porque a inteligência artificial não vai demorar muito, ela vai estar fazendo a análise de coloração pessoal. A pessoa vai colocar lá a foto e ela vai dar as melhores cores para ela. Mas e aí? O que essa pessoa vai fazer com essa informação? Ela vai conseguir usar de forma estratégica ou ela vai ficar perdida? Então, conseguir acompanhar as atualizações no mundo que está girando cada vez mais rápido, para mim é o maior desafio. Porque uma atualização que eu fiz ontem, hoje ela já está completamente diferente. E a gente tem que estar acompanhando essas atualizações e, claro, sempre filtrando para o meu negócio. Porque o que deu certo para a consultora A não é o que vai dar certo para o meu negócio. Não é o que vai dar certo para a minha consultoria. Né? Tem muitas consultoras que trabalham muito melhor em grupo. E eu já entendi que esse não é o meu perfil. Que o meu perfil é o trabalho do 1 a 1, o meu perfil é o trabalho no individual, de fato. Então, essas atualizações, elas realmente são um grande desafio para mim hoje. Legal. E você tem a equipe que trabalha com você hoje em dia ou no momento está sendo só você? No Celular momento, e uma luz. e uma luz. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, uma assistente, para poder enviar links, para poder enviar contrato, documentação. Então, ela fica mais com a parte administrativa e burocrática mesmo. Mas o trabalho denso da consultoria sou eu que faço. Só Então, eu não você. tenho um time assim, uma consultora, não, nada disso. E tem também uma pessoa que trabalha comigo em casa, me ajuda com a Sofia, que faz parte da equipe também, né? Porque se ela não pudesse me ajudar com a Sofia, eu não conseguiria fazer tudo que eu faço. De fato. E qual que é o seu próximo passo ousado? Vamos colocar aí para o próximo ano e mais ou menos onde você pensa em estar daqui 5 anos. Você é do tipo de pessoa Uau! que faz plano a longo prazo ou você gosta de viver? Vou fazer um plano aqui até 6 meses só e tá ótimo. Faço. Quem é a Maria?
Faço, Ana, faço planos a longo prazo. Então, dentro de um ano, vamos começar dentro de um ano, né? O meu plano dentro de um ano é ter um produto digital onde eu vou conseguir alcançar um público maior e trazer e gerar de fato uma transformação e uma diferença na vida dessa pessoa. Hoje eu trabalho somente com a consultoria de imagem individual, que é algo que me demanda muito tempo, porque tudo sou eu que faço dentro do processo da consultoria. Mas eu já estou em processo de desenvolvimento de um produto que vai ajudar homens e mulheres a trazerem um posicionamento mais assertivo, de acordo com seus objetivos, com seu estilo. Então, eu vou conseguir alcançar mais pessoas através desse produto. Não vai ter a mesma entrega da consultoria e da mentoria individual, mas claro, através desse trabalho, desse processo, essa pessoa vai conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e se ela sentir a necessidade, ela vai dar um passo para a mentoria individual. Então, esse é o primeiro. Dentro de 5 anos, eu pretendo ter uma equipe de consultoras trabalhando comigo. Por quê? Eu entendo que à medida que o meu trabalho ele for sendo conhecido e ele for crescendo, eu preciso trabalhar de uma forma que eu não vou precisar fechar a minha agenda, mas que eu vou conseguir atender todas as demandas que eu receber. Então, daqui 5 anos, eu quero ter uma equipe de consultoras trabalhando comigo. Então, serão consultoras treinadas por mim, onde elas vão ter todo o meu direcionamento, todo o meu feeling, elas vão entender por completo os princípios e valores da minha empresa, né? E eu falo que desde já eu já vou colocando nas mãos de Deus, porque não sou eu que vou escolher essas pessoas. Deus vai escolher para mim e vai me conectar a essas pessoas para que eu consiga ter um alcance ainda maior dentro da minha área e com o meu trabalho. Excelente. A importância de ter um planejamento, até para te guiar, para você. Porque um exemplo, eu imagino que você provavelmente já tenha tido um momento de desistência, de querer desistir. Ai, não, será que é isso mesmo? Ah, vou jogar tudo pro alto. Eu imagino que já teve dias assim, de querer jogar tudo pro alto. Então, a gente pode dizer que esses planos é o que faz você seguir em frente. Bom, além da sua família, ou teria Sim. outra coisa mais além disso? Então, Ana, eu fiz uma mentoria há um tempo aí nos Estados Unidos sobre carreira e propósito de vida. Então, dentro dessa mentoria, muito se fala de propósito hoje, né? E eu tinha um pensamento completamente diferente de propósito. Eu achava que o meu propósito eu ia cumprir só através do meu trabalho e era isso. Mas o meu propósito de vida aqui nessa terra vai muito além do recurso financeiro e da minha empresa. É como ser humano. Então, qual semente eu posso plantar na vida de outras pessoas? Então, quando eu penso em desistir, eu não vou falar que eu não penso e eu trago para o presente, porque o mundo empreendedor, ele é desafiador todos os dias, né? 24 horas por dia, 7 dias da semana. Eu falo assim que quando a gente é CLT, a gente fala que a gente quer empreender porque a gente não quer trabalhar 8 horas por dia. Mal sabíamos nós que nós trabalharíamos 24 horas por dia. 7 dias da Então, semana. 7 dias da semana, exatamente. Então, claro que a minha família, a minha filha, um futuro melhor, o meu planejamento de carreira são fundamentais, mas o meu propósito como ser humano também é fundamental. Porque eu sei que através do meu trabalho hoje eu tenho clareza que eu consigo cumprir o meu propósito, que é trazer para as pessoas uma elevação do ser, fazer com que essas pessoas se conheçam. E eu faço isso através do meu trabalho da consultoria, eu faço isso através das aulas gratuitas que eu faço em outras mentorias, através dos conteúdos que eu posto no meu Instagram. E aí eu paro e penso, ok, eu vou desistir, eu vou mudar, eu vou fazer outra coisa. Mas quais são as vidas que não serão transformadas através do meu trabalho se eu desistir hoje? Qual é a mãezinha que acabou de se tornar mãe, que se olha no espelho e que não se reconhece através da imagem que eu vou deixar de ajudar? Qual é a mulher? Qual é a empresária? Qual é o empresário que eu vou deixar de ajudar? Então, se essas pessoas precisam de mim, eu preciso ser forte, eu preciso continuar, né? Então, muito além da nossa família, nós temos vidas que dependem do nosso trabalho, independente da área. E é sobre essas vidas através dessas vidas, na verdade, né, que a gente cumpre o nosso propósito e é por elas que a gente não pode desistir, né?
Verdade. E o que que você, se você pudesse resumir a sua missão em uma frase, qual seria? Ah, então eu vou aproveitar para usar o meu propósito de vida que eu descobri na mentoria. O meu propósito de vida, a minha missão dentro do meu trabalho, através da consultoria de imagem, é usar da apreciação da beleza e amor através da espiritualidade e conhecimento para promover o bem-estar e elevação do ser. Através dessa mentoria, Ana, eu entendi que a beleza não está só na roupa que se veste. Ela está no sorriso confiante que uma mãe dá para o seu filho no final do dia, que ela viu que ela se vestiu com intenção e que ela conseguiu matar todos os leões que ela precisava e que ela assinou um contrato. Essa Claro. beleza está no feedback que eu recebo da minha mentorada quando ela me manda um áudio e fala assim: Maria, eu vesti aquele look para o apontamento do potencial cliente e eu fechei o contrato. E esse contrato era tudo que eu precisava para minha empresa. Eu vou conseguir contratar mais gente para trabalhar comigo. E através do crescimento dessa minha mentorada, outras pessoas são contratadas, outras pessoas crescem. Então, o meu propósito, de fato, Ana, é ser canal de bênção na vida das pessoas. Porque eu sei que vai muito, muito, muito além da roupa que se veste. É sobre um sentimento que existe por trás, né? A gente não é só carne, a gente não é só roupa, a gente não é só cabelo. Existem vidas, existem sentimentos e poder trabalhar com o sentimento das pessoas, poder ajudar essas pessoas a contar história, para mim, não tem preço. É maravilhoso. E quando vem com como é que você faz quando a pessoa porque praticamente você é como se fosse uma psicóloga, né, vamos assim, Ah, terapeuta, vamos sim, dizer assim. correto. O que que você faz para tirar aquela porque quando a pessoa vem com muito problema para você, porque eu tenho certeza que vem, como que você faz depois para liberar, para não ficar com aquilo ali na sua mente, né, ir para sua casa, viver a sua vida e não ficar com aquele problema? Porque, cara, eu acho que deve ser muito difícil você saber de uma situação que a pessoa tá passando É. e ficar ali, gente, o que que eu posso fazer? Como que eu ajudo essa pessoa, esse ser divino de luz? Então, como que você faz? Me conta. Ana, não é fácil mesmo, assim. É engraçado você falar, porque realmente às vezes a gente é um pouquinho terapeuta. Então, assim, às vezes tem sessão que eu não consigo dar o meu conteúdo. Que essa mulher entra e ela só precisava de fato conversar, né? Ser Então, escutada também. exatamente, ser ouvida. E eu só consigo liberar atenção através dos louvores. Então, vamos supor que os meus atendimentos se encerram no período da tarde e eu vou buscar a Sofia. Então, são 40 minutos no trajeto, são 40 minutos ouvindo louvor. E eu falo que é algo que me ajuda a liberar tanta energia. E eu tenho tanto insight através dos louvores, como que eu posso ajudar essa mulher, o que que eu vou fazer, qual que é o próximo passo, porque eu tenho um cronograma da consultoria e da mentoria. Mas como é individual, se é necessário, eu recalculo a rota, eu inverto a ordem. Eu coloco o encontro dessa mulher, se for necessário, ao invés de uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu coloco o processo dela ali, olha, você vai precisar de um pouquinho mais de tempo, você precisa de 3 meses, então a gente vai fazer essa caminhada 3 meses juntas. Mas de fato não é fácil, já tiveram dias assim, de sentar e chorar. Não vou Ah, mentir aqui não, porque né, ninguém é perfeito. Mas a gente precisa entender até onde começa e termina a nossa responsabilidade. Então, exatamente. por mais que em muitos momentos eu sou uma ótima ouvinte, porque eu amo contar história, mas eu também amo ouvir história, tem histórias que elas fogem da minha área de competência. Então, quando eu vejo que essa história saiu da minha área de competência, porque uma coisa é escutar um desabafo, e outra Uhum. coisa é tentar resolver um problema que eu não vou conseguir. E nessas situações, eu preciso ter sabedoria de direcionar essa mulher para o profissional que vai conseguir ajudá-la. Por quê? Por mais que, né, a gente gosta de ouvir, a gente aconselha, né? A mulher aconselha, a amiga aconselha, mas existem situações que só um profissional pode ajudar a resolver. Então, em muitos momentos, eu preciso ter essa sensibilidade de entender até onde eu consigo ajudar essa mulher. E passou ali daquele ponto, eu já não consigo. E aí ela precisa de um outro profissional, né? Ela precisa de uma ajuda secundária, ela precisa de um terapeuta,
né? Então, ter essa clareza e esse discernimento também é importante, porque senão eu vou assumir um papel que não é meu. E essa Sim, é uma responsabilidade muito grande. muito grande. É tão bonito ver você falando de espiritualidade, de fé, de Deus. Como é que foi, como é que isso veio para você no sentido de a sua família já era uma família que te mostrava os caminhos de Deus ali, você já estava muito por dentro, ou você foi conhecendo Deus mais depois de, vamos supor, mais para frente lá, depois de mais velha? Então, sim, a minha família já nos criou ali em um berço católico, né? Então, eu sou cristã, meu pai nos criou dentro das doutrinas católicas, mas quando eu comecei a fazer o meu curso de consultoria de imagem e eu fui contratada para trabalhar nessa escola, de modo onde eu me formei, a dona de lá também é cristã. E ela tinha uma live de devocional toda terça de manhã no Instagram dela. E na época, de fato, eu não estava tão próxima, sabe, de Deus. Eu reconheço que eu entrei num flow ali de trabalho, preocupação, filho, marido, enfim, e eu fui deixando Deus de lado. E através dessas lives que eu participava com ela, eu vi que eu precisava me despertar de fato. E aí eu comecei a buscar mais e eu voltei para Deus, voltei a ler a palavra, né? E fui buscando um relacionamento muito mais íntimo e profundo com Ele. E através desse relacionamento, eu entendi. Eu falei, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Não adianta trabalho. Eu não sei os próximos 5 segundos. Eu estou aqui conversando com você, mas eu posso não estar amanhã. E se eu não estiver amanhã, o trabalho vai ficar, a casa vai ficar, os objetivos, a minha filha, o meu marido. E aí, o que vai ser de mim lá na eternidade? Qual relacionamento eu tenho construído com Deus? E onde Ele vai me levar? Se eu fechar os meus olhos e eu não abrir amanhã. Então, eu tive esse despertar muito grande. E recentemente também o meu marido participou de um movimento, não sei se você já ouviu falar, Legendários, e Uhum. eu vivi algo espiritual muito tremendo, porque eu queria muito que ele fosse. Eu falei, não, ele precisa ir, ele precisa ter essa virada de chave e colocando fogo para ele ir, enfim. Ele foi. Mas o que eu não sabia, o que Deus revelou para mim é que quem precisava subir a montanha era eu e não ele. Então ele Uau. foi fisicamente e foi um período em que eu subi uma montanha espiritual muito grande e eu tive muitas respostas de Deus. E eu falo que assim é algo que é uma sede que é só a palavra de Deus que sacia, é só o relacionamento de Deus que sacia essa sede que nós sentimos. Não é trabalho, a gente pode trabalhar, trabalhar, ganhar rios de dinheiro, chegar no final do dia vai estar faltando alguma coisa. É aquela sensação de copo meio cheio. A gente nunca vai estar completo se a gente não tiver a presença de Deus. Então, isso hoje, o relacionamento íntimo com Deus é prioridade na minha vida. Vem antes de tudo. Antes da Sofia, antes do meu marido, antes do trabalho. Primeiro Deus. E as demais coisas são acrescentadas depois. Excelente, perfeito. Eu acho muito lindo todo o momento que você fala da sua fé, da sua espiritualidade. Excelente. E aí, agora, finalizando esse bloco, a gente vai para o nosso próximo bloco, que é um problema é uma solução. Tá preparada? Deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Bom, a mulher que tem roupa, mas não tem estilo. Muitas mulheres têm um armário lotado, mas na hora de sair dizem que não tem nada para vestir. O que geralmente está por trás disso? Falta de propósito, falta de autoconhecimento? Como você ajuda a transformar um guarda-roupa confuso em um espelho da identidade? Na verdade, elas têm estilo. Essa mulher só não conhece qual é. Então, o que acontece é a falta de autoconhecimento muito grande. Essa mulher não conhece o seu estilo, essa mulher não conhece a sua silhueta e ela não entende quais as modelagens fazem sentido para ela. E aí, diante disso, ela faz compras exacerbadas e compra e compra. E quando ela abre a porta do closet, ela fala assim: Meu Deus do céu, eu não tenho nada para vestir. Eu tenho um aniversário hoje, eu não tenho nada. Na verdade, é porque ela não tem nada que a represente. Ela tem peças que foram compradas por impulso, ela tem peças que foram compradas porque ficou lindo no modelo ou porque estava lindo na vitrine, mas ela não pensou na intenção daquela peça. E se aquela peça contava a história dela?
Então, de fato, acontece, mas são peças que contam histórias de outras pessoas e não a dessa mulher. Então, de uma forma breve, eu pego uma pergunta, né, gente? Era para ser um bate-bola, eu conto uma história. É a falta do Tá ótimo. autoconhecimento. Tá ótimo, tô amando. Problema 2, então, vamos lá. A cliente que quer mudar, mas chega com referências que não combinam com ela. Tem cliente que chega com fotos da internet, querendo copiar o estilo de alguém, como você disse antes, mas aquilo ali não tem nada a ver com a vida dela. Como você conduz esse processo entre a expectativa e a verdade? Eu mostro para ela exatamente o que cada elemento comunica e pergunto se aquela comunicação é o que faz sentido para ela e para o objetivo dela. Ela mesma responde que não, através dos objetivos dela. Então, mais uma vez, é também através do autoconhecimento. Eu preciso mostrar para ela, olha, esse sapato está maravilhoso, mas ele vai fazer sentido para sua rotina? Quantos apontamentos você faz por dia? Quantas, no caso das empresárias, quantas casas você checa por dia? Então, você já me respondeu, não vai fazer sentido. É isso. Verdade. Vamos lá, por 3. A mulher que se perdeu de si mesma. Tem gente que passou por tanta coisa, maternidade, separação, burnout, que olha no espelho e não se reconhece mais. Como o seu trabalho atua nesses casos? É sobre imagem, sobre devolução de identidade? Como seria? Sobre devolução da identidade. Na verdade, o que acontece muitas vezes é que essa mulher se perde no meio do caminho por vários fatores externos. Então, maternidade, troca de trabalho, né, transição de carreira. E o que acontece com 90% das minhas alunas que estão aí é a mudança de país. Um choque cultural muito grande. Então, o meu trabalho, muitas vezes, é um trabalho de resgate de identidade. Porque eu tenho alunas que, quando vão para aí, e são inseridas de fato nessa cultura, que é uma cultura diferente quando a gente fala do vestir, principalmente, é uma cultura muito diferente da cultura do brasileiro, porque aqui para nós, se nós vamos ao shopping, né, se a gente vai ao cinema, é um evento. E aí a mulher se arruma, é maquiagem, é roupa nova. E a cultura da maioria dos americanos é diferente, né? Eles têm a cultura de pijama no supermercado, né? Chinelo com meia. Chinelo com meia, exatamente. Só que o meu trabalho é justamente fazer um resgate da identidade dessa mulher. Eu falo assim, olha, hoje você projeta essa imagem, mas deixa eu usar um nome, lembra da Ana de 5, 10 anos atrás? Essa seria uma realidade para você? Você se vestiria dessa forma? Isso te representaria? Não. Isso te representa hoje? Não. Eu me sinto incomodada quando eu vejo essa imagem. Então a gente vai trabalhar para mudar e alcançar seu objetivo. Perfeito. A última. A confusão entre estilo e seguir tendência. Muitas mulheres confundem ter estilo com usar o que está na moda e acaba ficando todas parecidas. Como você resgata a essência individual de cada cliente nesse mar de referências? Através da análise de personalidade de cada uma. Né? Então, cada mulher tem um estilo que nós chamamos de estilo de essência ou estilo de personalidade. Quando essa mulher conhece o seu estilo de essência, ela sabe filtrar todas as tendências que são passageiras ou que são tendências aí, macro tendências, né, que vão permanecer por mais tempo no mercado. Quando ela conhece o seu estilo de essência e ela bater o olho nessa tendência, ela vai ver, não gera conexão com o meu eu, não me representa. Ou sim, faz sentido, essa peça vai combinar com XYZ que eu tenho dentro do meu closet, então vai ser um bom investimento. Então, através do processo da consultoria, na verdade, essa mulher ela se conhece e ela aprende a fazer escolhas e investimentos mais inteligentes, que é assim fundamental, né? Não é sobre um closet lotado de peças, ele pode até ter poucas peças, mas que sejam peças inteligentes, funcionais e que a representem também. Perfeito, excelente. Você disse que você começou a trabalhar com homens agora. Como que Sim. foi essa mudança? Porque, bom, antigamente não era tanto assim. Eu acho que a clientela masculina é complicada. Eles não dão tanto o Não. braço a torcer, né? Como é que foi?
Ainda é, na verdade, ainda é, na verdade, os homens eles ainda têm uma certa resistência quando o assunto é imagem, é moda, comunicação visual. Mas foi justamente atrás do meu processo de mentoria de carreira e propósito que a minha mentora me mandou uma pergunta que ela me colocou para pensar. Ela falou assim: Maria, você acha que o propósito tem gênero? Ou seja, masculino, feminino? Eu falei, não, o meu propósito ele precisa ser cumprido independente de onde eu esteja. Ela falou assim, e por que você faz essa seleção hoje? Por que você não atende os homens? Você está generalizando o seu propósito, e isso não é cumprir propósito. Então, a partir daí, eu tive uma virada de chave, eu falei, uau, eu preciso também me capacitar para atender os homens, né? Porque aí já é um conhecimento completamente diferente do das mulheres. Então, foi onde eu me profissionalizei, através da consultoria de imagem, mentoria de imagem masculina, e hoje eu possuo uma metodologia masculina. Claro que não tem tanta procura quanto a feminina, de fato, é ainda uma dificuldade que os homens têm, né? Sim. De dar o braço a torcer literalmente com relação a isso, mas principalmente no meio empresarial tem muita procura, porque os homens eles começam a entender que esse posicionamento vai fazer com que eles alcancem o objetivo deles muito mais rápido. É uma mentoria que ela é um pouco diferente da mentoria feminina. A mentoria feminina ela precisa de uma profundidade, de uma sensibilidade muito maior, e os homens eles são muito práticos, né? O homem é muito papum. Então, a mentoria do homem, ela é uma mentoria que tem uma duração de 1 mês. Então, são 4 encontros individuais, mas que a gente já consegue, assim, progressos inacreditáveis. Aham, Eu acho muito. que até já sei o primeiro passo. Tira a camisa de time. Isso não é. Menina, nossa, não fala. O objetivo é tudo Preferencialmente, quanto é né? canto. Meu Deus, é. E assim, tem homens que têm realmente o guarda-roupa lotado de camisa de time, né? Mas só de conseguir tirar a camisa de time ali, fazer com que ela deixe de ser um uniforme, já é um avanço, assim, Tremendo. surreal. Aham. Excelente. A gente agora vai para o final, que é o nosso ping-pong. Infelizmente está acabando. Ah, passou tão Mas, rápido. pois é, eu amei. Ficou lindo. Bom, vamos lá. Nosso ping-pong final, ele é. Bom, ping-pong, né? Eu falo uma coisa, você que vier na sua mente, você já fala. Se quiser aumentar, falar mais, não tem problema algum. Que vier Tá. na hora, tá? Uma Uhum. cor que te representa hoje. Verde. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Um versículo que você carrega sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Um hábito inegociável. Ler a palavra. Um lugar que te cura. A praia. Uma peça de roupa que nunca falta no seu guarda-roupa. Uma bela calça alfaiataria. Maravilhoso. Um valor inegociável. Honestidade. Um livro que mudou sua forma de ver a vida. A Jornada Plenitude, de Camilo Vieira. Uau. Um lugar que te conecta com Deus. Um cantinho, assim, que você vai e você. Eu tenho um cantinho aqui na minha casa, no meu jardim, que é onde eu sento e fico olhando para o céu ali. Eu tenho uma conexão muito profunda com Deus. Que lindo, que lindo. E um momento onde você sentiu, agora sim eu tô no meu caminho, que o momento exato, que o que você estava fazendo, se você lembra, óbvio, o que você estava fazendo, que foi até talvez você sentiu um arrepio, alguma coisa assim, teve esse momento? Sim, foi um áudio que eu recebi de uma aluna, onde ela me falou assim: Maria, o seu trabalho é fundamental. Seu trabalho é o resgate da identidade de outras mulheres. O nome dessa aluna é Lúcia, eu tenho certeza que ela não vai importar se eu falar aqui. E ela me falou assim: você resgatou a Lúcia Helena do passado. Eu não sei onde eu tinha me perdido no meio do caminho, mas você ajudou nesse resgate. Eu até arrepio, porque eu lembro, eu estava aqui em casa, era uma sexta-feira à tarde, quando eu ouvi esse áudio, eu falei: uau, meu Deus, obrigada, né, por essa oportunidade, por ser canal de bênção na vida dela. Eu falo que quando a gente recebe esses feedbacks, a gente vê que a gente está no caminho certo. Amém, que lindo. Se você encontrasse com a Maria de 15 anos atrás, o que você diria para ela?
Uau. Diria para ela não desistir, para ela focar nos objetivos do alto e não olhar tanto com os olhos físicos para situações adversas, porque a resposta ela sempre vem do alto e quem cuida da gente não dorme. Eu tive muitos momentos em que eu questionei muitas coisas que eu estava passando na minha vida e a resposta sempre vinha do alto. Então, se tem uma coisa que eu falaria para Maria do passado é: não olhe com os olhos físicos, mas enxergue todas as situações com os olhos espirituais, porque quem cuida de você não dorme. Seria isso. Lindo. Um conselho para uma mulher que ainda não se encontrou. O que você diria? Dê o primeiro passo. Se permita, se entregue e saia da zona de conforto. Porque, de fato, para a gente dar esse passo, a gente precisa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto dói, mas a glória lá na frente é muito mais recompensadora do que qualquer dor de sair da zona de conforto. Então, dê o primeiro passo. Perfeito. E você antes, né, para a gente encerrar, você antes pensava que você poderia ser capaz, né, de atender gente fora do país? Não. Até para falar um pouco para as pessoas que essa possibilidade, ela é muito, ela tá muito próxima, sabe? E o que você diria para pessoas assim? Ana, tem uma curiosidade que aconteceu. Quando eu comecei a estudar para me tornar consultora de imagem, uma pessoa muito próxima chegou para mim e falou assim: Maria, para que você está fazendo esse curso? Você mora em Contagem, você não vai ter nem público para poder atender. Para uma consultora de imagem fazer sucesso, ela precisa atender regiões de Belo Horizonte, Nova Lima, Belvedere. Quem que você acha que você vai atender? E aí, essa foi uma frase que me marcou muito, porque quando ela me falou isso, na época eu falei assim, não, mas eu não estou fazendo esse curso para atender como consultora, né? Na época era para acrescentar valor na loja. Então eu estou fazendo esse curso para agregar valor na minha loja e tudo mais. E essa resposta veio 3 anos, 2 anos depois, quando eu comecei a atender as pessoas nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas, muitas vozes contrárias virão para poder te desviar e para te tirar do caminho. Eu falo que a vida do cristão é assim: se estiver tudo tranquilo demais, pode saber que tem alguma coisa errada. Porque quando a gente está no caminho certo, as vozes contrárias elas vêm. Mas não permita nunca que as vozes contrárias façam você desistir do seu sonho. Eu nunca imaginei atender homens e mulheres do outro lado do mundo. E Deus me mostrou que para Ele não existem fronteiras, para Ele não existem barreiras, quando se tem um coração disponível a servir. Então, esteja sempre disponível. Né? Claro que o recurso financeiro é importante, não vou falar que não é, porque nós precisamos dele, mas tenha um coração disponível para servir. Né? Independente da área que você trabalha, que você atua, às vezes você pode servir um colaborador da sua equipe, que está passando por um momento difícil, que só precisa ser escutado e que só precisa de um pouquinho de empatia, né? Nós nunca sabemos a dor do outro. Às vezes a pessoa pode estar com um sorriso largo no rosto e ela está passando por lutas que a gente não conhece. Então, Verdade. esteja disposto a servir, que onde você for florescer, Deus vai te plantar. Você pode estar aqui, como eu estou hoje, aqui no Brasil, florescendo nos Estados Unidos. Para ele não existem fronteiras. Mari, então você sempre está falando do seu propósito, que você descobriu o seu propósito. Como que foi essa mentoria? Como que você achou? Conta um pouco pra gente. Então, a mentoria Carreiras com Propósito é da Grazi, da Sunflower, que é daí também. E quem me indicou a mentoria da Grazi foi uma mentorada minha na época. Ela falou assim: olha, Maria, eu passei pelo processo com você e o seu trabalho ele tem uma profundidade imensa. Eu fiz essa mentoria com a Grazi sobre carreiras e propósito e eu tenho certeza que essa mentoria vai agregar muito para você no seu processo de desenvolvimento. Eu falei, bom, vou olhar. Só que na época, quando eu olhei, não tinha turma aberta, mas eu entrei em contato, ela foi super solista. E logo no mês seguinte já tinha uma turma aberta. Foi quando eu entrei na mentoria da Grazi, da Sunflower, e foi um divisor de águas na minha vida. Inclusive, Legal. algo que eu não mencionei aqui, né? Através da mentoria da Grazi também, eu tive um insight
para ser coautora em um livro aqui no Brasil, então A Jornada das Empreendedoras. Sou coautora desse livro que foi lançado em setembro do ano passado. Então, assim, muitas portas foram abertas depois da mentoria com a Grazi. Uau, que massa! Não sabia que você tinha escrito o livro. Que legal. Como é que foi a Escrevi. sensação de Ok. deixar? Ai, que bonito! Ai, Demais! Deixa eu te mostrar, tá. peraí. Como que a gente encontra? Tá? Se eu quiser ir lá na Amazon, eu consigo? Ou tem Consegue algum na outro? Amazon, Uhum. consegue na Amazon e no meu site também. Tem o link na minha bio do Instagram. Então, Aham. lá no site, você consegue adquirir o livro, contato do suporte do WhatsApp. Se você quiser obra física também, a gente envia para todo o Brasil. Então, Perfeito. Ah, uau! Eu vou colocar o link aqui também, aqui embaixo, para quem quiser, né, lá no YouTube, só lá clicar e já vai direto, tá? A gente vai falar também da Grazi, a gente vai colocar o link da Grazi. E, ó, Grazi, se você estiver assistindo, eu quero te entrevistar, porque tem muita gente, muita entrevistada já que tá falando de você, tá? Eu quero te conhecer. Até quando eu for em BH, eu quero te conhecer pessoalmente. E aí, Maria, eu sempre te chamo de Mário, que eu já sou íntima. Mari, me fala, se alguém quiser te contratar, como que funciona? Você tem a sua consultoria só individual? Você tem grupo? Você tem alguma coisa já gravada que se a pessoa quiser acessar, aplicativo? Conta aí tudo pra gente. atualmente, a minha mentoria ela é uma mentoria 100% individual e personalizada. Então, se você quiser contratar minha mentoria, você pode entrar no link que está disponível na minha bio do Instagram, vai te direcionar para o meu site e lá você vai cair direto no WhatsApp, onde nós vamos te passar todas as informações. Eu tenho alguns e-books também disponíveis com relação a cores, comunicação das cores, como combinar as cores, mas o trabalho de consultoria de imagem que tem uma profundidade maior, somente individual e personalizado. Então, uma mentoria mesmo. Perfeito, excelente. Mari, muitíssimo Obrigada a obrigada. você! Ai, pelo seu tempo, pela sua paciência na correria do seu dia a dia, Imagina! com uma filha pequena e tudo mais. Então, muitíssimo obrigada de coração. Eu amei a sua história. Espero que todo mundo que esteja assistindo tenha curtido também. E quem quiser entrar em contato com a Mari, vai estar todos os links dela, todos os acessos. Então, assim, ó, fácil achar ela, tá? Então é isso, Mari. Você quer deixar um recado para todo mundo? Obrigada, Aninha, obrigada pela oportunidade, por poder estar aqui contando história, né? O tanto que eu amo contar histórias. E eu quero deixar um recado. Na verdade, uma frase para você que está aqui assistindo. Anote essa frase, colhe lá no seu espelho, colhe na porta do seu closet, onde você vai olhar todos os dias. Escreva assim: vista-se com intenção. Então, pense sempre, assim como eu me vejo, eu me sinto e eu me comporto. Essa frase precisa ser um mantra para você continuar usando a sua imagem de forma intencional e estratégica, continuar para quem já começou. Quem ainda não começou, se permita dar esse passo, que vai ser um divisor de águas na sua vida, sem dúvida. E obrigada, né, por estar aqui com a gente hoje. Perfeito, excelente. Obrigada. Obrigada, um beijo, Deus Tchau. abençoe, tchau, tchau.